Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Bastidores da Aviação. Meu nome é Hugo. Eu sou a Stephanie. Pessoal, mais uma vez é um prazer imenso estar aqui com vocês. Antes da gente começar, eu queria já começar agradecendo. Stephanie, nossas redes sociais estão crescendo. Sim, tá YouTube, demais. Instagram ali, devagarinho e sempre. Estamos adquirindo bastante seguidores ali. Estamos muito felizes. Muito obrigado a todos vocês que nos seguem nas redes sociais. E continuem ali curtindo os nossos conteúdos. Que, modéstia à parte, estão muito bons. Estão muito bons. A gente está experimentando ali alguns assuntos, né? A gente tem uma série ali sobre aviões de guerra. Eventualmente a gente acaba postando alguns episódios sobre equipamento, como que funciona alguma parte específica do avião. E assim a gente vai testando. A gente tá falando também sobre um hobby, vamos dizer assim, meu, que é olhar aviões com pinturas especiais, principalmente, obviamente, os que passam aqui pelo Brasil, né? A gente mora pertinho do aeroporto, conforme a gente já comentou com vocês, e é um dos meus hobbies ficar procurando avião com pintura especial. É verdade, é verdade. E falar nisso, a gente está com um acervo muito bom para publicar sobre pinturas especiais. Eu, particularmente, já escolhi alguns que a Stephanie achou horroroso. Mas a gente vai se ajustando e vai mostrando para vocês devagarinho. Bom, pessoal, hoje o nosso assunto são atualidades. 2 aviões recentemente em Congonhas colidiram, cauda com ponta de asa, Stephanie. Chocante. Chocante. Pessoal, isso não é raro necessariamente de acontecer, 2 aviões colidirem durante as operações de solo, mas também não é uma coisa que acontece todo dia. É raro, mas acontece sempre. É raro, mas acontece sempre. Então hoje a nossa proposta é trazer para vocês não de fato o caos, aviões colidem, mas sim a gente entender um pouquinho como funciona as operações de solo e quão complexo é e o quão fácil, na verdade, pode ser acontecer uma colisão. Qual é o caminho até a gente chegar em uma colisão? Por que que a gente chegou na colisão? O que aconteceu para aquele momento relevantíssimo para a aviação? Exatamente. De novo, né, mais uma vez com o foco em si na operação. Então façam esse exercício. Escute aí com a gente, né? Tentem entender o quão complexo é a operação para também entender o quão fácil seria acontecer uma colisão. E também o quão importante e complexo é o trabalho de todos os envolvidos para que não aconteça também esse tipo de situação. Vamos começar? Bom, eu acho legal a gente começar já dando uma geral sobre o que é uma operação de solo no aeroporto. O que está envolvido numa operação de solo no aeroporto? A gente tem que colocar em mente que o aeroporto ele é uma mini cidade. Tudo acontece lá dentro. A gente tem movimentação de pessoas, nós temos movimentações de carro, nós temos movimentações de aeronaves, carga de um lado para o outro, pessoas trabalhando na pista de um lado e para o outro. Na pista, quando eu quero dizer pista, não exatamente na pista onde os aviões decolam, né? Mas no seu entorno. Eu não sei se você já reparou, Stephanie, quando você está ali no seu tão amado ônibus passeando pelo aeroporto, né? Que existem muitas pessoas ao redor da pista de decolagem. Aquelas pessoas normalmente estão prestando serviços. Você imagina quais serviços essas pessoas estão prestando naquele momento? Tá, eu consigo pensar em cargas, Cargas. mecânicos, né, manutenção. Uhum. Tem, claro, o pessoal em deslocamento que vai pegar voo, mas eles não estão trabalhando. Tem a galera de manutenção do aeroporto. Manutenção. Existe essa Eu palavra? acho que não. Se não, agora existe. Manutenção do aeroporto. Tá, vamos Lembra lá. aquela palavra espanhol, mantenimento, alguma coisa nesse sentido, que é manutenção. Maintenance. Vamos lá. O que mais? Isso, tem pessoal de handling, tem comissaria, tem um barulho especial de fundo, que é um avião decolando de Congonhas agora. Exatamente. Aí são os efeitos sonoros, né? O que mais você lembra de cabeça quando você está andando de ônibus ali? Olha, sinceramente, eu reparo nos aviões, eu pouco olho para mim. Boa, mas você foi bem, mas você foi muito bem. É, exatamente. Existem pessoas sim que trabalham com cargas. Quando a gente fala cargas que não estão dentro da aeronave, você tem que lembrar que você despacha sua bagagem dentro do aeroporto. Ou pessoas pagam para que bagagens ou equipamentos ou alimentos, etc., sejam despachados na aeronave. E para isso, normalmente é entregue
na área que não é controlada, ali dentro do aeroporto, e essa carga ela é transportada de alguma forma para a aeronave. Então, muito daqueles carros que a gente vê percorrendo das aeronaves para o aeroporto, do aeroporto para a aeronave, são pessoas que estão levando cargas para as aeronaves ou retirando cargas das mesmas. Então, a movimentação é muito grande. Porque imagina, um aeroporto como Congonhas ali, que na parte da manhã tem mais de 50 voos que estão chegando e saindo. Imagina a loucura que não é a quantidade de carro que não transporta, que não é que são necessários para transportar cargas de um lado para o outro. Para isso, nós temos os operadores dos tratores, nós temos aquelas pessoas que são dedicadas especificamente para poder tirar a carga de dentro de um carro ou da aeronave para abastecer os carros para que eles consigam transportar alguma coisa. A carga não entra magicamente dentro do carro. Você sabia disso? Não brinca. Eu juro para você. Tô passada de novo. Pois é. Bom, além disso, nós também temos pessoas que se locomovem no aeroporto para fazer atendimento da limpeza do avião. Ou seja, aquelas pessoas que são responsáveis por, quando os passageiros saem da aeronave, garantir que esteja tudo limpo, higienizado e conforme para que outras pessoas consigam, de fato, ser transportadas com higiene e segurança. Além disso, nós também temos a manutenção, que fica aguardando o recebimento das novas aeronaves que pousam, ou até mesmo para fazer a liberação das aeronaves que estão indo para outros destinos. Nós temos também os responsáveis pelo pátio dos aeroportos, né? Aquelas pessoas que são responsáveis por balizar as aeronaves, por cuidar das regras que são impostas para cada tipo de aeródromo. Nós temos policiais, nós temos Aeroporto, área restrita. Polícia Federal que controla as cargas que chegam e que saem dos aeroportos, enfim, existem muitas pessoas, muitos profissionais que ficam ali transitando de um lado para outro. Ah, uma curiosidade, existem cursos específicos para se andar dentro do aeroporto, para transportar coisas no aeroporto, para a gente poder transitar com carros dentro do aeroporto. E não só cursos, nós temos também autorizações especiais. Nós precisamos provar nossa vida antes de entrar no aeroporto, porque lá é uma área extremamente controlada. Não é qualquer um que dirige, não é qualquer um que anda, não é qualquer um que transporta. Eu lembro de uma experiência que eu tive no aeroporto aqui de Congonhas, que eu tive em um certo momento acesso ao hangar de uma das empresas. E eu lembro que tinha uma linha muito clara que separava o hangar da pista. E eu simplesmente não podia colocar o pé para fora dessa linha. Exatamente. Eu estava autorizada a entrar no hangar. A linha era muito clara ali e eu poderia ter agravantes sérios ali caso eu ultrapassasse. Exatamente. Entre essa linha, ela normalmente divide o que é controlado, área restrita, do que não é controlado. Os hangares, dentro do hangar até certo limite, normalmente é considerado como área não controlada. Ou seja, quando eu falo não controlado, não é que a Deus dará. Na verdade, é que é uma área sob responsabilidade da companhia aérea. A partir do momento que a pessoa ela atinge aquele limite e vai para o pátio, aquilo ali já é uma área controlada, seja por uma polícia, seja por um órgão restrito ali que vai fazer a manutenção do pátio, etc. Aquilo ali é controlado. E você só pode acessar com uma credencial, com treinamento, com autorizações, etc. Se você invadir, a empresa ela pode sofrer danos legais, né, por assim dizer, e você pode se enrolar judicialmente. Então isso é de fato muito interessante ser comentado. Agora, Stephanie, você falou sobre hangares. Quando as pessoas elas se locomovem de um lado para outro, não é só necessariamente entre aeronaves, né, de aeronaves para aeronaves ou de aeroporto para aeronave, etc. As pessoas também podem se locomover, por exemplo, para um hangar. Ou não necessariamente para o hangar, mas um prédio na qual a administração deste profissional, né, ali esteja localizado, situado. Estou muito polite hoje. Tô muito, tô assim, Orgulhosa. né? Um exemplo, as empresas de catering, por exemplo, elas levam a comida para o avião, tiram do avião e levam para os seus estabelecimentos ali, para os seus prédios, etc. Não necessariamente é um hangar, né? Mas interessante, o hangar. Por que eu tô, né, salientando tanto ele? Normalmente existe uma operação dentro do nosso hangar para o pátio, ou do pátio para o hangar, ou de um finger para o hangar, ou etc, 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 para o hangar e locais, etc, que é o reboque das aeronaves. Hoje a gente vai focar um pouquinho mais no reboque das aeronaves, porque eu acredito que essa seja uma das operações mais complexas que a gente tem dentro do aeroporto.
Mas, antes da gente passar para esse ponto, vocês sabem qual é a diferença? Aliás, você, Stephanie, porque os ouvintes não vão me responder agora. Você sabe qual é a diferença entre um finger, uma remota e, de fato, o hangar para aeronave? Tá, eu posso cometer alguns homicídios técnicos aqui, mas vamos lá. O finger é quando a gente tem aquele portão, vamos dizer, que se encaixa na aeronave para os passageiros poderem se locomover de dentro para fora da aeronave, não só os passageiros, claro, mas tripulação e afins, certo? Sim. Tá, Uhum. estamos no jogo. A remota é o que eu tenho de coração, que é pegar o ônibus, andar pelo aeroporto e subir de escadinha no avião. Amo. Tomar chuva. Então, não ligo. Passageiros adoram quando tá chovendo. E o hangar, esse é o que eu menos entendo, mas quando eu penso assim no embarque pelo hangar, a primeira coisa que eu penso é em aviação executiva, né? Que as blogueiras donas de jatinhos por aí adoram postar foto embarcando no avião, enfim, a primeira coisa que me vem à cabeça. Entendo que seja mais ou menos isso? Sim, estamos indo bem. O que acontece? Qual que é a diferença, as diferenças e particularidades de cada uma dessas posições? Normalmente, de fato, o finger é aquela rampa que permite com que os passageiros eles acessem a aeronave de uma forma muito mais tranquila, muito mais Confortável. confortável, né? Que você já está no aeroporto, você desce uma rampa normalmente e já acessa a aeronave. Essas posições são muito disputadas nos aeroportos. E nem todos os aeroportos contam com esse tipo de posição. Isso é uma tecnologia empregada no aeroporto. Então, não necessariamente você vai para o aeroporto que tenha. Normalmente, o que é mais comum nos aeroportos é a posição remota, são as posições remotas. O que são essas posições? Posições na qual a aeronave ela para, estaciona, para poder ser abastecida, carregar bagagens, malas, etc., da mesma forma que acontece no Finger, só que ela não dá a facilidade do passageiro descer uma rampa. Normalmente ela precisa acessar através de vans, carros, ônibus e etc. Agora, quando a gente pensa no hangar, o hangar, eu trabalhando no aeroporto, eu nunca, pelo menos eu não me lembro agora se eu já vi alguma situação que não fosse aeronaves executivas de passageiros embarcando diretamente no hangar. Isso eu acredito que nunca tenha acontecido. Se não me falha a memória, eu já vi pessoas desembarcando no hangar por conta de alguma obstrução no finger. Mas isso está me vindo na minha cabeça assim. Isso não seria impossível, porque ainda é uma área restrita, o ônibus ele percorre por ali, poderia, mas de fato não é comum acontecer. E vale o disclaimer que você só trabalhou em aeroporto grande, né? Aeroporto de São Paulo, tal. Talvez aeroportos menores pode ser que Pode ser seja mais mais comum. comum. Exatamente. Lembra, na aviação nem sempre é assim, então né, a gente pode já ter tido alguns casos. Bom, o hangar, ele basicamente se restringe às operações de manutenção ou, de fato, o estacionamento das aeronaves para que elas possam pernoitar para aeronaves que não vão assumir nenhum tipo de voo naquele momento, poderem ficarem ali e não ocuparem um finger ou uma posição remota que é destinada para aquelas aeronaves que de fato estão entrando e saindo. Legal? Ficou clara a diferença? Ficou. Bora. Legal. Legal. Agora vamos falar o reboque. O que são reboques de aeronaves? É o que a gente fala intimamente de levar o avião para passear. Você já viu aquelas fotos que o mecânico está com fone de ouvido com uma cordinha e tá um carro levando um avião na frente, assim, parecendo um cachorrinho para passear? Sim, sim. Então, é quando a gente leva o avião para passear. O que acontece? O reboque ele nada mais é do que um ato de você levar o avião de um lado para outro. Pode ser, por exemplo, de um hangar para outro hangar. Pode ser do hangar para uma posição remota, de uma remota para um finger, de um finger para um hangar e etc. Isso vai muito da necessidade da companhia ou do próprio aeroporto. É a locomoção interna do avião no aeroporto. Exatamente. Né? Por que eu falo também pode ser uma necessidade do próprio aeroporto? Quando os aviões, por exemplo, que fazem voos estritamente à noite, né, eles pousam no aeroporto, normalmente eles pousam numa posição de finger. Só que é o seguinte, esses aviões eles não podem ficar o dia inteiro no finger esperando fazer o voo à noite. Por quê? Isso vai ocupar posições para outras aeronaves poderem operar. Time is money. Time is money, isso aí é position também. Né? Então o que o aeroporto ele solicita? Para que a empresa aérea remova a aeronave daquela posição e coloque em alguma outra posição, tal qual hangar, para aquelas empresas que possuem hangar na localidade, ou talvez uma posição remota que não tenha circulação de passageiros, ou que é restrita somente para isso. Tá, uma vez que eu sou um aeroporto e eu não forneço
ou nem todas as companhias às quais eu atendo têm um hangar. Eu sou obrigada a fornecer um espaço, um estacionamentozinho ali de stand-by, vamos dizer, para essa aeronave. Como é que isso funciona? Isso vai de acordo entre empresas e aeronaves, né? Normalmente, o que se tem muito claro é que as companhias, quando elas ocupam um finger ou uma remota, elas têm horários pré-definidos para poder entrar e sair. O hangar é uma área na qual é feita uma concessão ali pela companhia aérea para poder parar suas aeronaves, fazer manutenção e etc. Então, essa área é controlada pela companhia aérea. O que a companhia aérea não pode, por exemplo, é de livre e espontânea vontade colocar uma aeronave numa remota, num finger, sem de fato autorização do aeroporto. Isso tudo é entrelaçado através de acordos comerciais. Legal. E o que a gente precisa de fato para fazer um reboque? O que a gente precisa, Stephanie? Primeiramente, daquele caminhãozinho que puxa o avião. Trator rebocador. Isso. Segundamente, do mecânico. Segundamente o mecânico. A gente não tá falando em ordem, não? Em segundo lugar, o Tá. mecânico. Aham. Em terceiro, a pessoa que fica dentro da cabine, que eu vou entender que é o mecânico também. Sim, o mecânico em cima e o mecânico embaixo, perfeito. Não Isso. necessariamente, tá? Porque a gente pode fazer o reboque também com a tripulação, né? A tripulação que eu falo, piloto, copiloto. Eles podem estar na cabine enquanto apenas o mecânico esteja embaixo. Eu chamei de pessoa pela dúvida de saber se era o mecânico ou piloto. Isso. Ou também alguns aeroportos permitem que a equipe de solo, que é o tratorista e mais algum outro participante daquela equipe, faça de fato o reboque apenas com um mecânico na cabine. E aí vai depender de aeroporto para aeroporto. Cada aeroporto tem uma regra. Tá, falando de, claro, o avião, obviamente, e a torre de controle, para autorizar ou não essa movimentação. O avião, sim, é uma peça, não é bem uma pessoa, mas de fato, né? E a torre de controle. Sim, faltou só mais um elemento. Eita. Não sei. Tá. Eu pensei naquele negocinho que liga o caminhão e o avião só. Né, de fato, quando o elemento que eu quis dizer, de fato, as pessoas, Tá, né? eu falei, calma aí, vamos lá. Piloto, o mecânico, Piloto, mecânico, a torre. torre, Falta um. tratorista. Tratorista. Aham, deixa eu te falar um nessa operação aí. Não vou saber. Tá, Quem que é? os pontas de asa. Não conheço. Tá, vamos lá. Vamos pela ordem. Basicamente, a gente precisa do tratorista para poder dirigir e fazer as manobras no trator para que o avião consiga ser ali, né, coordenado, balizado para onde ele precisa. Que pode ser o próprio mecânico da companhia, por exemplo. Pode sim, algumas companhias permitem que os mecânicos sejam os próprios tratoristas. Aqui no Brasil não é comum, lá nos Estados Unidos e em alguns outros países é mais comum você ver um mecânico fazendo de fato o pushback das aeronaves. Aqui no Brasil, normalmente é a equipe de solo que cuida disso. Tá? Junto com o tratorista, nós temos normalmente o mecânico que está do lado dele fazendo a comunicação com a cabine. Por quê? Alguém precisa comunicar com o tratorista. O tratorista também, eventualmente, precisa comunicar com alguém da cabine, principalmente para que a aeronave seja freada, ou em caso de emergência, ou de fato por uma situação que é muito normal, que é virar o trator. Né? Normalmente, quando o trator ele sai de uma posição, normalmente ele sai de frente, né? Mas conforme ele vai andando pelo aeroporto, às vezes existe a necessidade de fazer a volta no trator, né? Tipo, virar ele de 30 graus, né? Você tirar ele do engate traseiro e colocar no dianteiro e vice-versa. Isso para facilitar a visão do tratorista, isso para poder proporcionar uma curva melhor, etc. Tem vários porquês. Imagina rebocar um avião na ré, cara. Você de ré ali rebocando um jumbo. Para quem tem a manha de fazer a baliza, normalmente não é assim tão difícil. Eles fazem isso todos os dias, 6, 7, 8 horas por dia, então é muito comum para eles, né? Não é tão difícil quanto parece, mas exige de fato muita prática. Com certeza. Né? Bom, ali embaixo, além do tratorista e o mecânico que se comunica com a cabine, a gente tem os pontas de asa. Os pontas de asa são referências utilizadas em cada ponta de asa, então normalmente são duas pessoas que ficam ali para trazer uma noção para o tratorista se a asa está próxima a uma área de risco ou não. Então ele vai balizando o trator, falando, aqui é teu limite, você não pode passar daqui, senão você pode bater sua ponta de asa. Então ele vai ser tipo o retrovisor da pessoa que tá fazendo a baliza ali pelo rádio. Não é pelo rádio, é só Como é que eles comunicam? só sinal visual. Entendi. Normalmente eles usam algumas raquetes, né, com algum tipo de luz durante a noite, durante o dia normalmente é a própria mão, uma luva colorida ou etc.
Tá. né? Eu lembrei de um terceiro elemento que é muito raro, na verdade. Eu via isso muito aqui em Congonhas, porque o aeroporto era muito apertado e tinha muitas aeronaves, uma próxima da outra, que era a cauda. Né? Normalmente tinha uma pessoa que também ficava na cauda do avião para evitar que, da mesma forma lá atrás, não, né, durante Uhum. um reboque, a aeronave não colida com alguma outra coisa. Mas isso é muito raro. Só os pontas de asa, normalmente, eles já têm uma visão ampla e é o suficiente. Tá? Tá, eu tenho uma pergunta que eu sei a resposta, entendo eu, mas é interessante de fazer porque a gente pode abranger mais público. Por que que eu não posso fazer a baliza, vamos chamar de baliza, o reboque do avião solo? Por que que eu não posso simplesmente não utilizar o trator, por exemplo? Utilizar da força motor ou afins para eu poder movimentar esse avião dentro do aeroporto? Bom, se eu entendi sua pergunta, você quis dizer por que, que eu não faço a movimentação da aeronave sem um trator. Exato. Tá, legal. Na verdade, você pode, na verdade, isso acontece todos os dias. Sempre que o avião ele pousa, né, existe um procedimento que a tripulação faz para chegar no finger que se chama taxiamento, o táxi da aeronave, que nada mais é do que o piloto usando o próprio motor para fazer com que a aeronave se locomova até a posição finger. Algumas aeronaves possuem a capacidade de sair do finger de ré, usando os reversores, né, que é basicamente o fluxo de ar reverso que entra no motor, ele usa para dar ré, né, para sair da posição. Aqui no Brasil isso não é comum. Na verdade, eu desconheço um aeroporto aqui no Brasil que tenha de fato essa permissão para você poder tirar a aeronave. Acredito que em alguma situação especial, mas e também nem todas as aeronaves conseguem fazer esse tipo de movimentação, mas isso é possível. Normalmente, para a aeronave se locomover de uma área para outra, é necessário o tratorista. Fica aí a provocação. Vocês já viram um avião dando ré? Essa é nova, hein? É, essa é nova, mas existe. Procurem aí. Ou a gente pode trazer um dia para falar num vídeo, quem sabe, Eu né? prometi o reversor pra vocês, vai ficar nele. Isso aí. Bom, vamos lá, recapitulando. Tratorista, mecânico para se comunicar com a cabine, pontas de asa e eventualmente uma cauda. Lá em cima, o que nós temos? Nós temos também a pessoa que vai, de fato, fazer a frenagem ou a comunicação entre o mecânico que está lá embaixo ou o tratorista durante o reboque. Essa pessoa também é responsável, isso vai de avião para avião, mas basicamente ligar as luzes de movimentação do avião, que a gente chama de anti-collision para algumas aeronaves, que é aquela luzinha vermelha, ou eventualmente também aquelas luzinhas brancas que ficam piscando nas pontas da asa e na cauda, para avisar, ó, o avião ele está se movimentando, ó, não se aproximem. Ou o pessoal que está dirigindo o carro aí embaixo, não se aproximem do avião, para tudo, o avião está passando. Basicamente, essa luz ele tem esse poder. Você viu piscando, você está próximo do avião, você tem que parar e esperar o avião se movimentar. Essa luzinha de anti-collision, ela também tem outra função que é avisar que os motores estão girando. Então, mais uma vez, duplamente reforçando, não se mexa, não se locomova, não passe perto. Tá? Você também trouxe um outro ponto que é interessante, que é a torre de comando. Né? O que é a torre de comando? Normalmente, quando o avião está rebocando, né, vamos colocar na seguinte situação. Eu sou o tratorista junto com o mecânico e você é a pessoa que está lá na cabine de comando. A gente sabe que a gente tem que sair da posição 1 e ir para a posição 2, certo? Certo. A partir do momento que a gente começa o reboque, quem vai garantir para a gente que a área está livre? A torre, com certeza. Quem vai garantir para a gente que não existe outro avião atrás da gente? A torre sempre. Quem Uhum. garante que não vai ter um avião pousando ou saindo, ou quem sabe algum outro reboque também iniciando ou finalizando? Falando assim, parece ser chucro, né? Ah, pô, você tá lá embaixo, você não vai ver um avião se movimentando. Pessoal, o aeroporto ele é muito pequeno, É frenético. ele é muito dinâmico, tudo é muito grande, tudo é muito apertado. Né? Então, a partir do momento que você se movimenta 1 metro de cauda de avião lá para trás, isso normalmente é o espaço que você tem de uma ponta de asa para uma cauda, sabe? É tudo muito apertado. Os aviões eles têm que seguir uma linha. Literalmente, eles têm que seguir uma linha, né? No aeroporto você tem várias sinalizações. Tem aeroporto que de uma ponta de asa para outra, nos aviões quando eles estão estacionados, eles ficam de fato 1 metro um do outro de É muito distância. perto. Então qualquer erro que você ali venha a provocar ou de fato você tome uma atitude que não foi coordenada, você pode levar de fato a uma colisão.
Então, por isso que é importante treinamento, por isso que é importante comunicação constante, por isso que é importante você ter a sua consciência situacional muito acurada para evitar possíveis acidentes com o equipamento e principalmente com as pessoas. E isso não só no sentido de reboque, mas claro, obviamente, para pouso e decolagem. Aqui da nossa casa a gente consegue ver bem a pista de Congonhas e é uma loucura. Você vê um avião fazendo, terminando o processo de decolagem, né, saindo da pista, logo no horizonte você já consegue ver o outro que vai chegar para tomar essa pista. Ou seja, qualquer problema que a gente tem naquela decolagem, o próximo avião ele já tem assim que ter o comando de arremetida na hora, né? É algo muito calculado, muito preciso e muito bem calculado, né? Porque a gente tem uma segurança muito forte aqui no aeroporto. De fato coordenado. Isso aí. Bom, para a gente finalizar, um último elemento, ele é conhecido como Follow Me. O que é o Follow Me? Follow Me é um recurso que o aeroporto ele provê para as empresas aéreas. Normalmente, alguns aeroportos é obrigatório você fazer o reboque da aeronave com o Follow Me, outros não. Outros você pode acabar solicitando por algum motivo especial. Por exemplo, se você tiver a sua anti-collision INOP, né, de fato não funcionando, você pode chamar o Follow Me, que o Follow Me ele vai fazer o quê? Ele vai na frente da aeronave falando, olha, me siga, eu vou fazer toda a coordenação para que você consiga chegar com segurança na outra posição. Né? Ou, de fato, também alguns aeroportos possuem o Follow Me porque eles são a comunicação entre a torre. Então é ele que vai falar assim, a aeronave vem, a aeronave vai de acordo com o que a torre de fato está coordenando. Beleza. Além disso, né, mais um pouquinho sobre as responsabilidades de quem está na cabine. Na cabine de comando, além de acionar as luzes para poder iniciar o reboque, acontecem algumas outras coisas. Antes do mecânico ou piloto ou copiloto fazer o reboque da aeronave, ele precisa cumprir um checklist. Basicamente, o checklist é para verificar se os sistemas estão operando, se você de fato está acionando aquilo que precisa ser acionado, como bombas hidráulicas ou geradores elétricos ou bateria, etc. Também lembra você de fazer um walk around em volta do avião para saber se não tem nenhum detrito, material, alguma coisa que venha ali ser um problema durante o reboque do avião. Comunicação constante com o tratorista, com os pontas de asa e etc. Né? Nada mais é, em resumo, do que uma grande folha com vários tiques que você precisa cumprir para garantir que você não está esquecendo nada. Então nada pode ser de cabeça, como tudo que a gente faz no avião. Nenhuma ação que a gente faz no avião, né, pode ser cumprida sem que você tenha o manual de manutenção na mão. Da mesma forma, o piloto. O piloto, quando ele vai voar, ele tem o cheque de pré-voo, ele tem o cheque de pós-voo. Qualquer coisa que aconteça na cabine de comando, eles têm o checklist de como agir na situação também. Além, claro, obviamente, do treinamento, né? Que nem sempre dá pra gente parar e ficar lendo uma revistinha, não é verdade? E aí, estamos indo bem até aqui? Super. Legal. Bom, a gente já sabe o que precisa, quem são as pessoas, os equipamentos envolvidos. Vamos partir para o reboque em si. Quando o avião está sendo rebocado, normalmente, com autorização da torre para poder fazer de fato as movimentações, tanto o trator quanto a aeronave, eles precisam seguir algumas linhas, conforme eu já tinha, né, comentado com você. Essas linhas, elas são imprescindíveis para que o reboque ele consiga ser de fato efetuado de uma forma segura. Uma vez que você está um pouco mais à esquerda, um pouco mais à direita do que a linha do aeroporto permite, você pode eventualmente acarretar ali num acidente ou numa colisão. Né? Essas linhas, elas não servem exatamente só para o reboque. Quando o avião está taxiando, quando você vai entrar numa posição, você também tem linhas de referência. Você tem linhas no aeroporto que demarcam de fato o que é a área de operação da aeronave e o que é a área de pátio, por exemplo, para que você não avance sem autorização da torre e etc. Existem muitas linhas nesse aeroporto. Né? Agora eu vou trazer uma curiosidade para você em relação a essa linha aí que eu acabei lembrando aqui. Você já voou ou já esteve no aeroporto olhando da janelinha, quando o trator ele desacopla do avião e sai de perto, normalmente na última ação do mecânico, quando ele sai de perto do avião também, é mostrar uma bandeirinha vermelha para o piloto? Ah, eu tenho uma de chaveiro na minha mochila. É uma bandeirinha escrita Remove Before Flight, Aham. né? Remova antes do voo. É muito comum na aviação essa bandeirinha, né, de Remove Before Flight. Sim. Ela serve de fato para várias coisas no avião, não somente para essa que eu vou comentar agora. Né? Quando você está fazendo um ajuste de cabo de comando, normalmente você precisa pinar algumas superfícies.
E aí você coloca o pino e essa bandeirinha de Remove Before Flight. Por quê? Para você não esquecer de tirar ela antes do voo. Ela é Remove Before vermelha e Flight. bem chamativa. Exatamente. Existem, né, essas bandeirolinhas espalhadas pelo avião durante o cheque de manutenção aos montes, né? Isso é só um dos lembretes que a gente tem para não esquecer de tirar, né? Além do manual de manutenção, além dos cheques de voo e etc. São vários artifícios, né? Mas essa em específico, quando a gente vê o mecânico dando bandeira vermelha para o piloto, significa que nós retiramos um pino do comando da roda do piloto. Ou seja, a partir daquele momento, o piloto ele pode de fato assumir o controle da roda de nariz para poder balizar o avião. A aeronave é dele, né? A aeronave de fato é dele e vai poder ser controlada. Se eu não mostro essa bandeirola para o piloto, ele pode subentender que o trem de pouso de nariz, que é o de fato o equipamento que ele vai poder controlar, não está disponível. E ele não vai sair com o avião, porque de fato ele poderia precisar fazer uma curva e não conseguir ir reto, né? Então é muito importante, isso é um procedimento. Isso em solo, tá, galera? Ele precisa fazer uma curva em solo e não consegue. É, exatamente, trem de nariz no chão para poder fazer de fato a movimentação do avião. Isso é só uma das curiosidades. Outra curiosidade que eu tenho também, agora minha cabeça está explodindo em curiosidades. O trator e o avião. Entre eles você tem uma barra. Sim, era dela que eu tava falando quando eu tava tentando lembrar o elemento. Sim, você comentou dela. E eu acabei lembrando por conta disso, de fato. Eventualmente, vamos supor que você está de fato fazendo pushback do avião, você é o tratorista. E aí você vê um cachorrinho passando na sua frente. Você, Stephanie, protetora dos animais, o que você faria na mesma hora? Tá, instintivamente eu correria pra pegar o cachorro porque ele tá em perigo. Mas como eu sei que eu não posso fazer isso e eu estou trabalhando na minha função de tratorista, eu pararia toda a operação na hora. E, claro, eu não tô nesse meio, então eu não sei exatamente o que fazer, mas é avisar algum, sei lá, torre, enfim, parar o procedimento e procurar segurança. Exatamente. Instintivamente, aí o nosso primeiro comportamento, eu acredito que qualquer ser humano, quando vê alguma coisa na sua frente dirigindo, é frear o carro, frear o avião, frear o trator, seja o que for, né? Para a aeronave não sofrer um dano devido à sua frenagem brusca, de fato transferir aquela potência da frenagem para o avião e de fato você dar um tranco no avião, existe um pino de cisalhamento na barra, que ele é mais frágil do que o próprio trem de pouso do avião. Ou seja, toda vez que você freia de uma forma muito brusca, aquele pino cisalha e a barra literalmente fica boba. Ela fica folgada para que o avião de fato não sofra nenhum tipo de dano. Daí vem a importância da comunicação. Quando isso acontece, qual que é a primeira coisa que o mecânico lá embaixo tem que falar para o mecânico lá em cima? Aqui deu problema, deu ruim lá embaixo. Deu ruim lá embaixo e freia a aeronave. Por quê? A aeronave nesse momento ela fica sem o trator para poder frear, para poder balizar e etc. Então o carinha lá de cima precisa frear o avião. Legal? Gostou da curiosidade? Muito bom, eu não conhecia esse pino de cisalhamento. Bom, e para encerrar nossas curiosidades em relação ao reboque, vamos entrar na posição? Bora! Legal. Bom, independente de onde a aeronave esteja entrando após o reboque, seja no hangar, na remota ou no finger, existe um procedimento muito importante que é a varredura por objetos esquecidos, o famoso FO ou FOD. Na verdade, ele é mais conhecido por FOD. Mas qual é a diferença? FO significa Foreign Object, né, que significa objeto perdido. O FOD significa Foreign Object Damage, que é o dano causado pelo objeto perdido. E dá um exemplo de um objeto que pode ser perdido na pista. O cachorro que o tratorista atrapalhou o tratorista. Olha, não é bem um objeto, né? Mas Ai, sim. não, mas no sentido é FOD, né? Que o pessoal chama na aviação, FOD. Nesse sentido, sim, é algo que pode danificar o meu voo por ser algo externo, um objeto externo. Então, nesse sentido, é. Também concordo que cachorros não são objetos, tá, gente? Sempre pensando nos animaizinhos. Ok. O que mais? Se algum outro avião, por exemplo, pousou na pista e soltou um pedaço de borracha do pneu, por exemplo. Um pedaço de borracha, um parafuso, uma caneta, um lápis, um computador, um brinco, Um um cachorro. cachorro. Eu tava pensando mais em objetos, né? Sim, qualquer coisa, na verdade, no pátio é considerado
que não faça parte da operação, das estruturas do Que aeroporto. não tem as autorizações que a gente comentou previamente. Exatamente, é considerado como um FO e precisa ser removido antes da entrada da aeronave na posição desejada. Então, esse é um dos procedimentos que são feitos antes, de fato, da aeronave chegar. Outro procedimento é pelo pessoal do aeroporto. O que eles fazem? Eles normalmente balizam as aeronaves através de balizadores eletrônicos, que basicamente são sinais luminosos, né, que o aeroporto dispõe para poder fazer com que a aeronave entre na posição de uma forma coordenada. Ou também, para aqueles aeroportos que não possuem esse tipo de sinalização, ou mais comumente em áreas remotas, o próprio operador ali do solo, o próprio, né, a própria pessoa de fato que cuida ali do pátio, ele faz o balizamento. Você já viu a aeronave entrando, como é que funciona? Não que eu me lembre. Né? Normalmente fica uma pessoa centralizado com o meio da posição na qual a aeronave vai entrar, e ela fica com duas raquetes, com o braço estendido, fazendo sinais para a direita, para a esquerda, cima e baixo, etc. Isso se chama marshalling. Né? Acredito que num vídeo a gente consiga mostrar melhor como isso funciona. Mas é sinalizações, né, visuais para que a aeronave de fato consiga ali entrar. Por curiosidade, como é o nome desse profissional? Qual é o cargo dele? É marshalling? Eu acredito que seja marshaller, balizador, não sei, agora você me pegou. Eu sei que, eu acho que marshal, não sei, É boa que eu nunca vi, pergunta. tipo, um processo seletivo pra balizar avião, cara. Tipo, não é um cargo comum. Essa eu vou ficar devendo. Normalmente os mecânicos podem fazer, quem faz normalmente são os operadores de finger, né, o pessoal que cuida de fato do aeroporto, mas não existe uma profissão de fato para isso. Né? Normalmente são de fato os agentes de solo que cuidam disso ou os mecânicos. Você que tá ouvindo a gente trabalha com isso? Se sim, ajuda a gente nessa. Ajuda a gente nessa, isso aí. Legal. O avião foi balizado, entrou na posição, não tem nenhum tipo de FO na pista, e agora? O que acontece? Se o avião ele chegou através de um trator rebocador, normalmente ele só tem mais uma ação em solo para ser cumprida, que é de fato você calçar a aeronave. O que é o calço da aeronave? São sapatas que a gente coloca na frente e atrás dos pneus para garantir que a aeronave não se locomova após a remoção do trator. Ah, mas o avião não é freado? Sim, o avião ele pode ou não ser freado, mas é uma garantia a mais para que a aeronave não se locomova. Vocês já viram um Kombi estacionado na subida? É por aí. É, exatamente. Ah, o avião ele pode ser freado ou não, tá? Isso vai depender muito, né, do que a empresa ali está empregando, do que o manual de manutenção ele fala, tá? Existe uma outra situação que é a aeronave chegar de fato através do taxiamento. Se a aeronave ela chega através de táxi, ela entra na posição da mesma forma, sendo balizada. Ela também é calçada da mesma forma, mas somente quando a anti-collision é desligada. Por quê? Porque o motor ele está girando. Da mesma forma, no trator de rebocador. Como que as pessoas sabem que pode se aproximar? O tratorista ele avisa para o mecânico ao lado ou para a pessoa, o profissional que esteja do lado dele, que o avião foi posicionado. A pessoa lá embaixo vai avisar a pessoa de cima e falar: olha só, o avião já está na posição. Você pode frear o avião, você pode desligar a anti-collision. Da mesma forma para quando o motor está girando. A única diferença é que não existe uma pessoa conectada no avião quando o avião chega. Todas as sinalizações são feitas através de gestos manuais. Por exemplo, se eu faço um joinha com as duas mãos, levanto meu braço e encosto um dedão no outro, Fechado sobre a cabeça. fechando sobre a cabeça, eu estou fazendo aqui esse gesto para a Stephanie agora, ela tá Tô traduzindo. tentando traduzir pra vocês, galera. Exatamente. Significa que o avião ele está calçado. Se eu fecho a minha mão, fecho meu punho, como se eu fosse dar um soco, olho para o comandante assim, ó, com a minha mão fechada e abro a minha mão, significa que ele pode soltar o freio. Se eu fecho a minha mão, significa que ele tem que parquear o avião. Então existem vários sinais não verbais que eu posso me utilizar de fato para me comunicar com o piloto. Da mesma forma, o piloto, quando ele desliga o motor, ele desliga a anti-collision. Isso significa para mim que eu posso me aproximar do avião. Então, tudo isso é muito bem coordenado. O avião ele chega, o motor está girando, ele é posicionado na posição de acordo com os sinais visuais do aeroporto ou de fato com o próprio balizador. O motor é cortado, a anti-collision é cortada, as pessoas calçam o avião. Eu vou lá e aviso, tanto no visual quanto na comunicação, para o piloto, o que tiver disponível, que o avião está calçado. Logo, as portas podem ser abertas, o finger pode ser posicionado, ou as escadas podem ser posicionadas, e etc.
Você viu quanto é complexo as operações do avião, do aeroporto? São muito complexas. Acho que foram anos, acho não, eu tenho certeza que foram anos de evolução para que a gente chegue no reboque, né, no nível de organização para o reboque que a gente tem hoje, né? Incidentes acontecem, que bom que foi, vamos dizer, entre muitas aspas, inofensivo, né? É o Mas mais recente, né? isso é mais recente, mas é válido para a gente entender o quão complexo é essa operação e que, infelizmente, alguns erros podem acabar acontecendo, né? Não sabemos de onde foi, mas o fato é que é algo muito difícil e ao mesmo tempo muito bem coordenado até o momento, e claro que tem ainda muito a evoluir. Pessoal, nem de longe a gente comentou sobre tudo o que acontece em torno do avião quando o avião ele está de fato fazendo reboque ou quando ele está parado na posição, como por exemplo o abastecimento da aeronave, né, com combustível, o catering, etc. A gente ficaria aqui mais 2 horas para falar de tudo. Mas eu acho que esse episódio do podcast foi legal para poder trazer uma noção bem ampla para vocês que nem tudo é simples quanto parece. Tem muita coisa envolvida, né? Existem muitos procedimentos, muitos processos, muitas pessoas e etc. É isso aí. Comentem aí se vocês têm alguma curiosidade a agregar e se vocês sabiam que tinha todo esse universo envolvido aí no reboque, se vocês achavam que era simplesmente estacionar o avião. Enfim, comentem pra gente saber. Foi um prazer estar aqui com vocês de novo, pessoal. Até o próximo episódio. Até, um beijo!